Quando falamos de corpos espalhados no subterrâneo, estamos afirmando que algo aconteceu à força da alma e, no entanto, muito embora sua vitalidade exterior tenha sido roubada, muito embora sua vida tenha essencialmente sido esmagada, ela não foi destruída por completo, ela pode voltar a viver. Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 2 de Mulheres que Correm com os Lobos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Literanálise para a gente dar sequência ao nosso projeto de Mulheres que Correm com os Lobos, chegando ao capítulo 2, que é um capítulo mais longo, bastante cascudo, tem bastante coisa para a gente falar sobre ele. Mas antes da gente começar, se você chegou aqui agora, vou te convidar a ficar, inscreva-se no canal, vou pedir para vocês deixarem o like, comentarem, compartilharem para que a gente continue crescendo. E aí, pessoal, tem um sorteio de Mulheres que Correm com os Lobos aqui no canal. A editora Rocco tá lançando uma edição brochura. Ela não tá aqui perto, tá sim, gente. Só um minutinho, deixa eu pegar. Minha mesa é tão lotada de livro, de bagunça. Essa edição aqui, ó, nova, brochura que a editora Rocco está lançando. Eu entrei em contato com eles disponibilizaram para gente essa edição, e aí, em breve, eu já vou fazer o sorteio. Então, se você ainda não participou, dá tempo, entra lá no link e você consegue participar, e boa sorte aí para todo mundo. Então vamos lá, gente. Eu tô aqui de óculos, tô gravando à noite, então tem o brilho da luz ali refletindo no óculos, mas não tem muito o que fazer, gente. Tô meio cegueta e não consigo ler todas as anotações que eu fiz aqui pra gente conversar se eu não tiver de óculos. E como semana que vem eu já entro em prova na faculdade, eu tive que adiantar todos os vídeos para o canal para a gente não ficar nas próximas 2 semanas aí sem vídeos e também para a gente não perder a continuação de Mulheres que Correm com os Lobos. Se você está chegando aqui agora, a gente tem o vídeo introdutório, o vídeo sobre o primeiro capítulo e agora o vídeo, né, sobre o capítulo número 2. A ideia é a gente ler um capítulo por mês e aí sempre na primeira semana de todos os meses, então agora abril, eu solto o vídeo aqui no canal, tá certo? E em algum momento pode ser que eu agende alguma live para a gente poder conversar e trocar de como está sendo esse nosso desenvolvimento até aqui. Inclusive, gente, interessa para vocês? Faz sentido a gente fazer uma live, conversar um pouco mais abertamente, não sobre um capítulo, um tema específico, mas mais abertamente sobre esse processo psicológico que Mulheres que Correm com os Lobos suscita na gente? Se sim, coloca aqui nos comentários para mim, certo? Então vamos lá, pessoal. O capítulo 2, ele é um capítulo mais longo, mais extenso. A gente teve ali um primeiro capítulo que foi mais curto, e agora a gente chega aqui no capítulo 2, que é a tocaia ao intruso, o princípio da iniciação, aonde a gente vai falar do Barba Azul. E aí eu fiz uma série de anotações aqui, mas para além disso, eu fui anotando no meu caderninho e eu vou segui-lo para que eu não me perca e a gente fale sobre tudo que é importante falar. Mas vamos lá, pessoal, eu ainda estou com o dedo machucado, eu machuquei na academia, ele deu uma trincadinha, tá todo azul ainda, ó. Então eu não sei se eu vou conseguir ficar segurando esse livro o tempo inteiro, mas eventualmente eu vou baixar e a gente vai lendo, tô com meu caderninho aqui pra gente conversar, tá bom? Então assim, o Barba Azul, ele foi para mim, já dizendo para vocês, um soco no estômago. Não é a primeira vez que eu leio Mulheres que Correm com os Lobos, mas como o rio não é o mesmo, porque as águas estão passando e aquela água que passa agora já não é a mesma que passou há 5 segundos atrás, nós também mudamos, e agora com 41 anos, com mais experiência de vida, com um olhar diferente, até porque eu estou cursando psicologia e tudo mais, eu percebi algumas coisas que talvez na minha primeira imersão no livro eu não tinha percebido. E foi um capítulo que me causou muito desconforto. E eu vou, inclusive, trazer alguns outros textos aqui que me apoiaram em relação ao Barba Azul. Então, assim, logo no início do capítulo, a Clarissa Píncola Estés, ela chama a nossa atenção para dizer que o sujeito, a pessoa, vamos imaginar uma pessoa, né, um sujeito, um indivíduo, ele é múltiplo, como se a gente fosse vários sujeitos dentro de um só. A gente tem várias porções nossas,
Nem sempre, acho que dificilmente a gente vai conhecer todas elas, ainda que a gente faça muitos anos de análise, psicoterapia, que a gente tenha um autoconhecimento muito bom, acho que é impossível a gente conhecer todas as nossas facetas. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que nós somos múltiplos e que nem sempre a gente vai conhecer ou reconhecer todas essas facetas e por isso muitas vezes pinta aquele desejo que você fala, da onde veio isso? Pinta aquela autossabotagem que você fala, mas da onde veio isso? Entende? Então é isso que ela, para isso que ela chama a nossa atenção no início desse capítulo. E aí ela vai dizer o seguinte, que toda psique ela tem um predador natural. Sabe aquela vozinha na tua cabeça que diz assim: "Ah, você quer tanto isso, mas você não é capaz. Nossa, sua vida acabou. Tá vendo tudo isso aí de ruim que aconteceu na tua vida? Você não é capaz de plantar nada de bom. É só isso que você merece." Sabe aquela vozinha que diz assim: "Ah, você já passou dos 40, se você não fez o que você queria até agora, você não vai mais fazer. A parte boa da tua vida já passou." Sabe essa vozinha que fica enchendo o saco na nossa cabeça, gente? É o predador natural e todos nós temos. Só que tem um ponto aqui que é bastante interessante. Eu acompanho alguns canais no YouTube e, inclusive, tem um canal que a pessoa ela já nem posta mais, mas ela fez um projeto de mulheres que correm com os lobos no passado. Tem outros canais também bastante ativos, alguns até que são psicólogos que tocam o canal e fizeram um projeto de mulheres que correm com os lobos, e aí volta e meia eu dou uma olhada ali nos comentários e tudo mais. E vi alguns comentários sobre esse capítulo 2 dizendo assim: veja bem, a Clarissa está falando sobre esse predador interno, esse predador que está na nossa mente, que nos auto-prejudica. Sim, ela está falando disso, mas ela está falando sim, pessoal, não vamos nos enganar, não vamos tapar nossos olhos, vamos ter cuidado com as nossas resistências, porque ela está falando sim, em grande medida, do predador externo. E aí ela vai dizer que esse predador interno, ele quer transformar as encruzilhadas em ruas sem saídas. Então, sabe aqueles momentos da vida que a gente tem que tomar uma decisão importante, ou que a gente tem várias vias para seguir, ou para formas de se comportar, ou formas de sentir, mas parece que tudo é muito maior, muito mais difícil, muito mais complexo do que efetivamente é? É esse nosso predador interno transformando as encruzilhadas em ruas sem saída. E a gente precisa ter cuidado e maturidade para lidar com ele. Mas também a gente tem o predador externo querendo nos colocar numa prisão, não diria nem numa rua sem saída, porque a rua sem saída você ainda tem a oportunidade de voltar. E muitas vezes o predador externo ele quer te pôr numa prisão literalmente. Então, o conto, ele é um conto até relativamente curto, vou contar aqui rapidamente. Gente, eu parto do pressuposto que se você está assistindo o vídeo, é porque você já leu e veio aqui para a gente conversar. Se você ainda não leu, não gosta de spoiler, eu nem sei se dá para falar em spoiler num livro desse, mas às vezes as pessoas são muito sensíveis, então talvez seja melhor você pausar o vídeo e voltar aqui numa outra oportunidade, tá bom? Mas então vamos lá. O conto é basicamente o seguinte: três irmãs, elas moram ali num bosque, num campo, sei lá, e tem esse homem que ele é rico, ele tem dinheiro e tudo mais, mas ele tem uma barba extremamente azul e elas acham que ele é esquisitíssimo por causa dessa barba azul. Mas ele está determinado a cortejá-las e a casar com alguma delas. E aí ele as convida para um passeio no bosque, inclusive a mãe vai junto. E nesse passeio, ele leva coisas gostosas para elas comerem, ele faz jogos com elas, ele é super galanteador. E aí a irmã mais jovem, ela começa a pensar que esse homem não é um monstro, não, poxa, será que a gente não está achando que esse cara é esquisito demais, mas a gente está pesando a mão nesse julgamento? Poxa, acho que essa barba aí nem é tão azul assim. E aí ela abre a brecha que esse predador precisa para chegar nela. Então, quando o Barba Azul percebe que a irmã mais jovem está mais inclinada ao pedido dele, é ali que ele vai propor casamento e ela aceita e eles se casam. E aí eles vão morar no castelo do Barba Azul.
E aí, em algum momento, esse Barba Azul precisa viajar e deixa as chaves com a esposa e diz assim: olha, chama as tuas irmãs, tuas amigas, quem você quiser para cá. Podem brincar, comer, fazer o que vocês quiserem. As chaves estão aqui, você pode abrir o que você quiser. Porém, tem essa chavezinha aqui que abre uma determinada porta, que essa você não chegue nem perto. Pois bem, e ele vai viajar. E aí ela chama as irmãs e elas começam a fazer um jogo, né, de abrir as portas, descobrir o que que tem, aí tem uma despensa cheia de comida, que legal e tudo mais. Porém, óbvio, a curiosidade as leva a pensar que porta aquela chavinha abre. E num determinado momento elas vão chegar na porta que a chavinha abre. E quando elas abrem essa porta, é um horror, porque o que tem ali dentro é uma poça de sangue enorme e diversos ossos. Quer dizer, é basicamente um local para esse Barba Azul matar as pessoas, suas ex-esposas. E aí elas trancam aquilo ali, correndo, muito assustadas. A esposa começa a tentar limpar a chave, esconder a chave para que ele não perceba que elas adentraram aquele recinto. Mas quando ele volta, ele não é bobo, ele já começa a pedir pela chavinha e ele vai encontrar essa chavinha, vai saber que essa mulher abriu a porta que não era para abrir e ele vai dizer: agora chegou tua vez, eu vou te matar. E aí ela, muito esperta, ela diz assim: mas você não me dá um tempo para pelo menos eu rezar, me preparar para o meu fim? E aí ele diz: tudo bem. Ela vai para o quarto e aí ela fica perguntando para as irmãs se os irmãos estão chegando. E aí, num determinado momento, quando o Barba Azul está metendo o pé na porta para pegá-la, para matá-la, os irmãos chegam, matam ele, certo? E aí é basicamente isso que acontece. E aí a Clarissa vai trazendo para a gente o desdobramento desse conto. O primeiro ponto para a gente pensar aqui é o quanto a nossa intuição às vezes nos avisa sobre determinado perigo, sobre determinada pessoa, e a gente ou não ouve ou escolhe fingir que não é bem assim. E aí, gente, olha, eu assim, me marcou muito, porque eu tive um relacionamento em algum momento aí da minha vida que eu lembro que eu estava descendo. Gente, eu lembrei assim o momento exatamente como aconteceu. Eu estava descendo as escadas da minha casa para encontrar essa pessoa que tinha marcado comigo e estava chegando 1h30 depois sem ter dado nenhum tipo de aviso. E quando eu estava descendo as escadas para falar com essa pessoa, uma voz dentro de mim disse: Daisy, pula fora, essa pessoa não é para você, não tem nada a ver contigo. E eu insisti. E essa insistência, gente, tomou alguns anos da minha vida, muita energia e me jogou no poço algumas vezes. Então, não só por minha própria experiência, mas eu converso muito com pessoas e a maioria delas diz: Daisy, em algum momento uma voz dentro de mim dizia que era para eu não adentrar nesse relacionamento, para não dar uma nova chance, para não me relacionar. E eu escolhi não dar voz, ou pensei: puxa, a pessoa vai mudar, ela vai amadurecer, ela vai melhorar. E não melhorou e eu me meti numa furada. Então, a primeira coisa que a Clarissa Píncula Estés chama a nossa atenção aqui é exatamente para isso. E aí ela vai dizer que é comum a gente ser ingênua. Principalmente, e não só, gente, a gente pensa assim: ah, eu era muito ingênua porque era jovem, mas tem pessoas mais velhas que ainda são ingênuas, dependendo da formação que receberam, de como elas cresceram, do que elas acreditam, quais foram os valores que elas pegaram para si, elas ainda são ingênuas, e aí a vida não perdoa, né? Então, naquele momento em que a irmã mais nova pensa: puxa, mas a barba dele nem é tão azul assim, ali é o perigo. Porque as irmãs, que a gente pode pensar nas irmãs como processos internos dessa mulher, estavam avisando que tem alguma coisa errada com esse cara aí, essa barba é muito azul sim. Inclusive a mãe, que deveria proteger a filha, foi junto, né? E aí, enfim. Então ela não conseguiu ter um sistema que a protegesse do que aconteceu antes. Ela até ouviu a voz, mas escolheu não dar atenção. E aí a Clarissa vai dizer que quanto mais desconectado da nossa verdadeira essência, daquilo que nos coloca no nosso verdadeiro caminho, da mulher selvagem,
Ou a gente não ouve essa intuição, ou ela não tem força de chegar até a gente, ou a gente ouve e escolhe não dar atenção. E é isso que acontece com essa irmã mais jovem. E aí tem numa parte aqui do texto que a Clarissa Pinkola Estés, ela vai falar sobre esse Barba Azul como um proscrito. Alguém ou algo que tentou ser maior que Deus e que foi proscrito. Claro que não deu certo, ele não ia ser maior que Deus, mas ao invés dele pegar essa lição e tentar se consertar, ele vaga por aí tentando sugar a energia dos outros para acabar com tudo. Então ela vai dizer o seguinte, né, que o Barba Azul é o proscrito. Ele tentou ser maior que Deus e foi exilado. Ao invés de alimentar as luzes da psique, ele se enche de ódio e quer apagar essas luzes. E aí que a gente tem que reconhecer que tanto internamente quanto externamente o Barba Azul está aí. Na sequência, ela vai explorar a questão da mulher ingênua. E aí, gente, claro, mulheres que correm com os lobos, a gente vai dialogar sim, principalmente com mulheres, mas a gente pode pensar aqui para homens também. Então, ela vai dizer o seguinte, que jovens, a partir dos 12 anos ali mais ou menos, elas podem ser seduzidas por grupos de amigos, por ideologias, por um homem, elas podem ser seduzidas por diversas coisas que podem colocar essa jovem fora do seu caminho real e distante do seu instinto, do seu próprio eu. E isso começa a criar na vida dessa pessoa, dessa jovem ingênua, e aí mais uma vez, a gente está falando aqui de pessoas jovens a partir dos 12 anos, mas a gente tem pessoas mais velhas também ingênuas, isso vai depender de uma série de coisas. Mas ela vai dizer aqui que essa força psíquica começa a exercer muita pressão sobre essa jovem e ela começa a se pôr em risco e a ter uma vida com muitas imprudências. E aí tem um ponto que eu anotei aqui que acho que é importante trazer para vocês, né? No início das nossas vidas, nosso ponto de vista feminino é muito ingênuo. O que quer dizer que nossa compreensão emocional do que está oculto é muito tênue. A gente não tem maturidade emocional ainda para visualizar algumas coisas, né? Então, eu tinha uma amiga, gente, que sei lá quantos anos a gente tinha na época. Acho que a gente tinha, sei lá, 13, 14 anos. E ela trabalhava num comércio com o pai dela, era um bar. E aí ela atendia eventualmente depois da escola ali naquele bar. E aí uma vez um cara bem mais velho, mais de 40 anos, começou a ir lá. E aí, às vezes, ele ia com a filha, mais ou menos da mesma idade. Aí comia um salgado, tomava um refrigerante, ia embora. Em outros momentos, ele ia sozinho e conversava com ela. E ele sempre ia num horário que ele sabia que mais ou menos o pai dela estava almoçando e estava aproveitando ali que não tinha tanto movimento, que ela dava conta de fazer os atendimentos. Até que um dia ele falou assim: ah, eu tô querendo pedir aí um tanto de salgadinhos. Vocês fazem? E ela falou: sim, a gente faz. Ele falou: então me dá teu telefone. E aí ela deu o telefone e esse cara começou a ligar para casa dela e chamar ela para sair e dizer que era louco por ela e não sei o quê. E aí, num dado momento, a mãe, né, chegou para ela e disse assim: você deu o telefone para esse homem e não sei o quê. E, gente, ela não estava nem entendendo por que a mãe estava brigando com ela e como que aquele homem horrível estava fazendo aquilo com ela, porque ele falou que ia comprar salgados. Ela falou: olha, puxa, que legal, meu pai vai ficar orgulhoso de mim, porque eu consegui fazer uma venda boa e a gente está precisando de grana. E essa mãe desesperada, porque se teu pai descobre não sei o quê. E aí, num dado momento, ela cata o telefone e grita para esse homem que se ele não parar, ela vai avisar o pai dela, e o pai dela vai atrás dele e tal. E aí, gente, eu não lembro direito como que terminou a história na época, mas a minha amiga, enfim, já ia quase falando o nome. Mas a minha amiga na época ficou assim, arrasada, porque ela não entendeu o jogo daquele homem. E o quanto que isso não acontece, gente. E aí, pensa o seguinte, hoje, principalmente com questão de mídias sociais, os nossos filhos ali conversando com outra pessoa do outro lado, que pode dizer que é o que quiser, e que a pessoa não entende, porque ainda nem está com essa parte da sexualidade desenvolvida e de repente o que está do outro lado é um monstro, sabe? Então, ela vai chamando atenção muito para isso, de que principalmente no começo da nossa vida, a gente não tem maturidade emocional e a gente é uma presa, infelizmente, para esse tipo de monstro.
Uma crítica que ela vai trazer também é o seguinte, que talvez se a gente não educasse as meninas para serem tão boazinhas, elas pudessem amadurecer emocionalmente um pouco mais rápido e criar algum sistema de defesa contra esse tipo de predador. Só que quando a gente diz que a menina precisa ser boazinha, que ela precisa sorrir, ela não pode dizer o que ela pensa, ela não pode ser agressiva, ela não pode dar o troco, ela tem que ficar quieta, ela tem que se pôr no lugar dela, que criança não tem voz aqui, é conversa de adulto. Quando a gente começa a criar essa pessoa com pouco espaço para dizer o que está acontecendo, o que ela pensa, para pôr as suas dúvidas, a gente está criando esse ser que não vai conseguir se defender mesmo, entende? Então ela tece aqui uma crítica social muito forte a como, principalmente, a gente educa as meninas. E aí ela até diz o seguinte: olha que coisa esquisita. Imagina uma loba ensinando o seu filhote a ser bonzinho com o predador. E é exatamente isso que muitas vezes a gente, enquanto pai e mãe, está fazendo com os nossos filhos, ensinando o nosso filhote a ser bonzinho com o predador. E mais uma vez, algo dentro da gente muitas vezes avisa sobre o perigo. Mas ou a gente não tem maturidade para ouvir, ou escolhe efetivamente não ouvir. E em algum momento da minha vida, gente, nessa situação que eu contei para vocês agora há pouco, né, de que esse cara me deixava esperando horas, ele não dava nenhum tipo de desculpa, ou quando ele ligava era só para falar mentira, não, eu tô chegando em 5 minutos e passava meia hora, eu ainda estava ali esperando, sabe esse tipo de situação? E muitas vezes eu estava num tédio tão grande comigo mesma e com a minha casa, com a minha família, com algumas questões familiares tão difíceis, que eu só queria sair dali. Então, eu meio que pesava na balança. Eu tenho isso aqui muito ruim acontecendo, isso daqui que também não tá legal. Mas isso aqui que não tá legal me tira desse ambiente aqui que tá muito ruim. Então, o que é menos pior? E aí você vai, sabe? E é uma ingenuidade, no mínimo, né, pra gente dizer, no meu caso, acho que burrice mesmo. Mas enfim, que a gente não faz conscientemente. Ninguém diz assim, puxa, sabe aquela porta ali? É ali que eu vou dar com a cara até sangrar. Vou até tomar impulso para bater mais forte. A gente não faz isso, né, gente? De forma até inconsciente a gente toma algumas decisões, mas que a Clarissa chama atenção para que, na medida do possível, a gente vá mudando a forma como a gente educa nossos filhos, para que a gente abra os olhos das pessoas sobre o predador, tanto interno quanto externo. Hoje eu vejo muitos livros de psicólogos, inclusive, falando, né? Olha, essa voz na sua cabeça não é você, não entra nessa onda aí que vai te pôr numa depressão profunda. Mas dificilmente a gente está falando do predador externo. E num país como o Brasil, com alto índice de violência, principalmente violência doméstica, eu acho que a gente deveria estar falando mais sobre isso e a gente não está. Eu fiz uma anotação aqui do seguinte: muitas mulheres vivem o conto do Barba Azul. Casam enquanto ainda são ingênuas a respeito de predadores, escolhem um parceiro que é destrutivo para com sua vida. Elas se sentem determinadas a curar aquele homem e elas acham que o fato delas terem muito amor para dar e muita boa vontade vai conseguir transformar o outro. É basicamente, a Clarissa diz, como se a gente estivesse brincando de casinha. É quando a gente diz a barba dele não é tão azul assim. E aí, a gente vai falar aqui no canal sobre esse livrinho aqui do Edward Luiz, que é Lutas e Metamorfoses de uma Mulher, na qual ele olha para o processo da mãe dele e ele vai ver o quanto 2 casamentos e 5 filhos destruíram essa mulher, enquanto sujeito, né, enquanto indivíduo. E aí ele vai trazer essa crítica muito forte. Ele se depara com uma foto da mãe, por volta ali dos 20 anos, bonita, arrumada, sorridente, com aquele olhar de tenho toda a vida pela frente para conquistar os meus sonhos. E quando ele olha para a mãe dele naquele dia, ele fala: aonde foi no meio do caminho que essa mulher se perdeu? Aonde foi que deu tudo errado para ela, para ser essa mulher xingando, gritando, triste o dia inteiro? E com essa sensação de que foi enganado ou de que se enganou. E aí ele vai falar, por exemplo, dos abusos que o pai cometia com a mãe, né? Ele vai falar muito de como ela conseguiu se libertar, mas com isso ela perdeu 20 anos da vida dela.
Eu vou até ler um trechinho aqui para vocês. Gente, tem um vídeo sobre esse livro, tá? Mas eu vou ler um trechinho aqui para vocês verem o quanto era complicado. O marido, quando bebia demais, dizia o seguinte: sua família é uma família de judeus imundos, merecem uma boa dose de gás. Entendem? Então, assim, gente, esse é um livrinho aqui que, embora escrito por um homem, eu acho que complementa muito, muito mesmo a leitura desse capítulo do Barba Azul e fica super a dica. Já tem vídeo aqui no canal para ele. Então, a gente vai falando dessa sociedade que diz que a mulher tem que casar, ela tem que ter filhos, ela tem que cuidar do lar, e aí ela vai começando a ficar sobrecarregada, cada vez menos ela tem tempo para ela tá ali como uma servidora, para não dizer uma escrava, que abre mão totalmente dos seus sonhos e que num dado momento da vida ela nem se reconhece mais. E que parece que ela perde a sua condição de sujeito para passar a ser a mãe, a esposa, uma pessoa que serve. E aí, claro, gente, que eu estou dizendo isso aqui, mas eu sei que tem casamentos bem-sucedidos, pessoas que são muito felizes, inclusive mulheres que numa condição como essa dizem, olha, era tudo que eu queria e tá tudo bem. Mas na minha percepção, olhando a minha situação de pessoas próximas da minha família, das minhas amigas, de muita coisa que eu ouço que as pessoas vêm desabafar comigo, eu acho que muita gente, sim, em algum momento se enganou. Ou pelo menos foi ingênua em relação ao que viria pela frente, né? E em que momento a gente consegue se resgatar. Então, a Clarissa diz o seguinte, que a mulher ingênua ou magoada, ela é seduzida por promessas de conforto, diversão, arte, prazeres, ascensão social, segurança, amor, ternura, sexo ardente. E quando ela para realmente olhar depois de um tempo, ela vai ver que aquilo foi efetivamente uma sedução, que ela foi a presa desse predador. A partir do momento que chega uma consciência de que isso aconteceu, a gente precisa encontrar alguma porta que nos dê a oportunidade de fazer o caminho inverso. Que a gente possa parar. E aí, gente, isso daqui é uma alegoria, tá? Então, quando a gente diz assim, encontrar uma porta, é encontrar o caminho de volta, é encontrar uma força psíquica que nos ajude a nos resgatar, a pôr um ponto final naquilo que precisa ser posto, a juntar os nossos cacos e seguir a vida. Então, ela vai trazer isso, né, fazendo essa alegoria do seguinte, da porta que a gente precisa encontrar para fugir desse predador e para a gente poder se abrigar em algum lugar e, a partir dali, ver o que vai fazer e seguir a vida. E que muitas vezes a gente está tão dilacerada, a gente está tão magoada, a gente está tão perdida, a gente não acredita que a gente foi presa daquilo ali, que a gente não quer nem olhar, porque olhar dói muito. É aquele quarto todo ensanguentado, cheio de ossos, o que se tornou a minha vida. E como que eu saio daqui? E aí é onde muitas pessoas, às vezes, não têm como olhar ou demoram muito tempo para olhar. Aqui no livro, o próprio Eduardo Luiz disse: a minha mãe passou anos dizendo para mim que ia se separar do meu pai e ia voltar a viver a vida dela. E ela ficou 20 anos com esse cara até ela efetivamente conseguir se separar e tocar a vida. Então, assim, às vezes demora, gente. É um processo que muitas vezes demora. E aí a gente pode pensar também o seguinte: às vezes a gente não se liberta porque falta condição financeira, falta condição emocional. A vida não é simples. Então, imagina uma mulher que nunca trabalhou ou sempre trabalhou ali de forma mais informal, nunca foi a principal renda, ela tem filhos, ela está acostumada a cuidar da casa, de repente ela sai, esse pai pode ou não pagar pensão alimentícia. Olha, pensão alimentícia, gente, é uma novela. Se a gente for parar aqui para contar sobre pensão alimentícia, Jesus, é só por Deus para falar, porque a pessoa simplesmente não te manda o dinheiro e fala, se vira aí. E aí, tá bom, Daisy, mas tem como ir pedir para o juiz cobrar e não sei o que lá. Gente, que dor de cabeça, e aí as contas já batendo na tua porta, você faz o quê? Então, o Eduardo Luiz tem até um outro livro que fala Monique se liberta, que na quarta capa ele diz o seguinte: se mais mulheres tivessem um cheque na mão, ou seja, se mais mulheres tivessem condição financeira, será que a gente não teria mais mulheres se libertando? Então fica essa grande
questão aí, que a Clarissa, obviamente, por ser psicóloga, vai trazer principalmente essa questão da barreira psíquica, de uma barreira emocional também, mas que a gente pode pensar também de um ponto de vista bem concreto, né? E aí, ela diz o seguinte: nesse momento em que a gente percebe que alguma coisa não está certa, algo de errado não está certo, né? A gente precisa começar a se questionar e fazer as perguntas certas. A gente não pode empurrar tudo para debaixo do tapete, a gente precisa ter a coragem e a força para fazer as perguntas corretas e chegar na questão certa ali, né? Então, ela vai trazer, inclusive, essa questão da observação, do autoconhecimento, da capacidade de fazer as perguntas certas e de suportar as respostas, que muitas vezes não são fáceis, porque o outro me seduziu, mas eu me deixei em alguma medida seduzir. E aí não é simples a gente encarar essa realidade e tirar força, apesar disso, para poder tocar a vida, né? E ela vai falar sobre isso. E aí ela diz que, principalmente quando ela vai falar ali daquele trecho do noivo animal, ela vai dizer que uma mulher pode tentar se esconder para não ver a devastação da sua vida. O sangramento, a perda é tão grande que ela se esconde para não ver. E aí ela só diz o seguinte, que a perda da energia na vida dessa mulher vai continuar até ela reunir de algum lugar, lembra lá da La Loba cantando sobre os ossos para fazer esse animal reviver e sair correndo pelo mundo, até em algum momento ela descobriu uma força interna para se livrar desse predador. Então ela vai dizer que penetrar a verdade e reconhecê-la é um grande passo para o salvamento. O próximo passo seria ter essa capacidade de olhar, de suportar e de reunir forças para, apesar dessa devastação, a gente se reconstruir e seguir adiante. Ela traz, principalmente ali naquele trecho do cheiro de sangue, que quando a gente sabe do que está acontecendo, mas a gente escolhe não olhar, a gente acaba caindo numa anemia. E muitas vezes a gente diz assim, é uma fase, mas é uma fase que já está durando meses, que já está durando anos, e que ela faz a equiparação a uma anemia. E aí ela vai trazer uma parte aqui um pouco mais técnica, que eu vou ler para vocês. O ego sensor, né? É aquela nossa porção que quer esquecer que viu o quarto cheio de sangue e cadáveres. É aquele ego que ele quer imaginar que tudo pode ser consertado, que as pessoas melhoram, que nada vai acontecer de mal comigo, que comigo ele vai ser diferente. Mas a ferida está aberta e o sangue não cessa. Eu até escondi a chavinha no guarda-roupa, mas ela está manchando todas as roupas, já está chegando sangue até no chão. Então, assim, por mais que eu tenha uma porção minha que não queira olhar para isso, a realidade, os fatos estão aí e vão cada vez mais apertando a gente, né? E aí, gente, tem um trecho na página 72 que é muito chocante, né? Em que a Clarissa diz que uma vez conversando com uma amiga, a amiga contou a história da avó que se suicidou. E era uma avó que, quando jovem, gostava de pôr o seu melhor vestido, de se perfumar, arrumar o cabelo, ainda que não tivesse muito dinheiro, ir para a rua do comércio, ver as lojas, tomar um sorvetinho. Isso para ela já estava ótimo. E aí ela casa. Esse homem é um homem bom, mas ele mora no campo, então ela já sai da cidade e vai para o campo. Ela começa a ter filhos. E aí esse marido é muito bom, ele trabalha, não deixa faltar comida, é até amoroso. E ela entende, essa avó, que ela deveria estar feliz com aquilo ali, porque, poxa, é a casa e o casamento que todo mundo gostaria. Esse homem é bom para mim, meus filhos são saudáveis, a casa é boa, não falta nada material pra gente, mas mesmo assim eu tô infeliz. Eu nunca mais coloquei uma roupa bonita, eu nunca mais fui andar de bobeira na rua do comércio para ver vestidos, para tomar um sorvete. Eu me afastei dos meus sonhos, eu nem me reconheço mais como indivíduo. E aí chega um determinado momento, um dia, em que ela lava o chão da casa e ela dá um tiro em si própria. E aí a Clarissa até diz, qualquer mulher minimamente madura entende por que ela lavou o chão primeiro. E essa foi uma parte muito chocante. E aí a gente pode, inclusive, olhar na literatura alguma coisa nesse sentido, por exemplo, em Madame Bovary. A gente pode olhar isso, por exemplo, em Ana Karenina, não é?
Então, gente, não é algo que a gente está vendo de agora, ou, por exemplo, a Clarissa, com a sua psicologia analítica junguiana, que está trazendo esses contos para a gente falar sobre isso. A gente já tem Tolstói, a gente já tem o Gustave Flaubert, a gente já tem outros artistas ao longo do tempo, não só na literatura, mas em outras artes também, falando sobre isso. Principalmente com a figura feminina. Vamos ver aí, gente, mais uma vez, Madame Bovary, a gente pode olhar Ana Karenina, a própria mãe do Eduardo Luiz e várias outras situações. Então, esse capítulo foi um capítulo bastante cascudo. Digam aí para mim como foi para vocês, porque de fato a gente é em algum momento pego pelo predador. Eu, pelo menos, fui, gente. Abrindo meu coração aqui para vocês, eu não foi só uma vez, não. Acho que o predador me pegou pelo menos 2 vezes. Numa dessas situações era um predador 13 anos mais velho do que eu. Eu era uma menina, sei lá, de 18, 19 anos, não sabia de nada da vida. E aquilo me devastou durante muitos anos, sabe? Até eu conseguir elaborar, inclusive que em alguns pontos a culpa não era minha, porque tem disso também. A vítima acaba sendo colocada numa posição em que ela trouxe aquilo para ela. E aqui, gente, eu não estou falando de abuso sexual, estupro, nada nesse sentido, mas tem mulheres que sofrem, entende? Então, como que a gente lida com isso, né? Será que talvez educando as nossas filhas para serem menos ingênuas? Não sei. Eu não tenho a resposta, sabe? Eu tenho muito questionamentos, muito desconforto, mas eu não tenho a resposta. Até por isso que a gente lê, a gente conversa, para que a gente possa trabalhar esses temas um pouco melhor. Mas assim, via de regra, o que a gente vai ter nesse capítulo é isso. E aí, né, eu vi muita gente falando, não, mas olha, a Clarissa está falando sobre o predador interno. Sim, ela está falando de um predador que está aqui dentro da gente, mas não se engane, ela está falando do predador externo também. Sabe, gente? Então, é difícil de olhar para isso? É cascudo? Dói? Mas a gente tem que olhar. Até para não cair nisso uma outra vez. Ou ainda, se a gente está numa situação dessa, que a gente reúna forças para poder tentar sair dessa situação. Né? E que não é simples, eu sei muito bem que não é simples, né? Até por uma série de questões. Mas é isso, gente. No final das contas, eu acho que o principal ponto que a Clarissa faz aqui é dar um choque de realidade na gente, dizer, olha, o predador tá aí de repente para cortar tua garganta, entende? É um chacoalhão, é muito desconfortável. Eu tive que parar vários momentos para respirar, parei dias, voltei porque eu não conseguia seguir. Mas de uma forma geral, eu acho que ela traz para a gente aqui uma luz, uma esperança de que mesmo devastadas, a gente consegue reunir o mínimo que seja de energia para sair dessa situação. Então, no final das contas, eu acho que sim, ela traz aqui o é possível se recuperar, é possível sair da situação, é possível amadurecer, é possível deixar de ser ingênua, de criar defesas, de criar, e aí um ponto, né? Defesas que te protejam de outros predadores, mas que permita que o bem chegue, porque às vezes a gente cria defesas que o predador não chega mais, mas o bem também não chega. E aí a gente não vive a vida. Então também ter esse equilíbrio é importante, que talvez ela vai desenvolver isso um pouco mais nos próximos capítulos. E aí, o que vocês acharam desse capítulo cabeludo? Vocês conhecem pessoas que já passaram por isso ou têm uma história própria que vocês gostariam de compartilhar? Deixem aqui nos comentários para mim, eu leio todos com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão, inclusive, quando vocês compartilham a visão de vocês comigo. E, gente, não esqueçam, por favor, se gostaram, deixem o like, comentem, compartilhem, porque isso ajuda muito, muito o Literanálise. Gratidão infinita e a gente volta a conversar sobre mulheres que correm com os lobos em maio.